O presidente da Argentina está completando um ano no cargo, ainda com grandes desafios e pequenos avanços na economia. Sobre esse assunto, também a possibilidade do Mercosul fechar o acordo com a União Europeia. O nosso entrevistado é o coordenador-geral do Grupo de Análise de Estratégia da USP, professor Alberto Pfeiffer, mais uma vez, gentilmente nos atendendo. Tudo bem, professor? Bem-vindo, boa noite, obrigado. Olá, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, professor, o que se esperava de Javier Milei na tomada de posse? Desde o ano passado a gente vem falando sobre as expectativas, né? Desde que ele poderia, assim, não só tomar posse, mas também promover mudanças drásticas na tentativa de reverter a situação da economia da Argentina. E no início ele teve aquele fracasso no Congresso Nacional, mas foi cedendo e acabou tendo algumas partes daquele grande plano dele sendo aprovado. E eu pergunto para o senhor o seguinte: ele foi mais do que esperava? As pessoas tinham mais expectativa que ele pudesse tomar posições mais radicais ou não? Como é que a gente pode fazer uma avaliação desse primeiro ano do governo argentino? Bom, Javier Milei completa um ano da sua presidência, cumprindo o que prometeu, sendo radical dentro do possível, dentro do que a política permite, dentro do que o cenário da correlação de forças na Argentina possibilita. Ele não tem maioria no Congresso, ele não tem os governos das províncias, que são muito fortes na Argentina, portanto, tem que lidar com isso, aprendeu a lidar com isso, com a lógica política ao longo do seu mandato. Teve aquele primeiro pacote obstado, foi derrotado, mas depois, em junho, conseguiu aprovar uma parte substancial do pacote e no que podia fazer, que foi a implementação de uma política econômica de austeridade, redução do tamanho do Estado, liberalização econômica, ele assim o fez. Isso teve impactos profundos para a Argentina. O país vai cair neste ano algo em torno de 3,5%, o seu produto interno bruto, aumentou a pobreza, aumentou a indigência, houve uma perda de renda real da população assalariada. Por outro lado, os índices de inflação, que em dezembro passado chegaram a 25,5% ao mês, agora, já em outubro, 2,5%, com tendência a ir abaixo de 2% em novembro. Igualmente, houve pela primeira vez em janeiro superávit fiscal, quer dizer, o governo, o Estado, gastando menos do que arrecada, quer dizer, poupança pública. Também tem aumentado as reservas externas, havendo toda uma renegociação da dívida externa, que é um fator muito importante de fragilização das contas argentinas, das contas públicas argentinas. Portanto, ele fez o que era possível, conforme o que havia prometido. Igualmente, teve que enfrentar temas sociais, por exemplo, o aumento da criminalidade, conseguiu reduzir o índice de homicídios na região de Rosário, que tinha aumentado muito, em função das conexões com o crime organizado, narcotráfico do Brasil, do PCC em particular. Estabeleceu uma política de céus abertos, liberalizou uma parte do setor de aviação, agora pretende privatizar a principal companhia aérea, Aerolíneas Argentinas. Enfim, uma série de políticas que estão em curso, e eu diria que o principal alvo de Javier Milei hoje, além de continuar o combate à inflação e à valorização da moeda, que tem acontecido ao longo desse período todo também, o peso é a moeda dos países emergentes que mais se valorizou ao longo de 2024, o alvo dele é a vitória, ou conseguir uma vitória relativa nas eleições legislativas marcadas para o meio de 2025. Aí ele terá uma presença mais forte no Congresso e poderá encaminhar pacotes, medidas legislativas que lhe darão respaldo na sequência das políticas econômicas que até agora pode-se dizer que foram bem-sucedidas. Professor Pfeiffer, a pergunta agora de Nelson Kobayashi, nosso comentarista. Kobayashi. Professor, boa noite, um prazer falar contigo. A minha pergunta é a sua avaliação sobre a relação do governo de Milei com o Brasil, porque assim que ele alcançou a vitória nas eleições, havia uma grande expectativa de como é que seria essa relação, tamanho desacordo ideológico, enfim, até com críticas durante o período eleitoral lá na Argentina ao governo brasileiro e em especial ao presidente Lula. Já passado esse primeiro ano, qual é a sua avaliação?
São duas ideologias dissonantes, discrepantes, e são duas personalidades que parecem não ter grande afinidade. Milei ficou muito sentido com as declarações de Lula, de apoio a Sérgio Massa, de respaldo ao Partido Justicialista, ao peronismo na Argentina, e mais que tudo, o envio de assessores eleitorais ligados ao PT para colaborarem na campanha de Sérgio Massa. Isso incomodou muito a Milei e eu diria que do ponto de vista da política externa não foi a medida mais adequada, né? Um governo de um outro país tentar interferir ou participar do pleito de um país com o qual tem tantas afinidades e tantas proximidades. Vamos lembrar que os governos passam, mas os países ficam, as sociedades permanecem. A relação entre Brasil e Argentina, entre brasileiros e argentinos, é uma relação muito próxima, de interdependência. As populações, as fronteiras fazem comércio em comum, nós lidamos com fluxos comerciais de investimentos já estabelecidos ao longo de mais de 30 anos. O Mercosul, sim, nos ajudou no sentido da aproximação e em diversos outros escopos em que há muita irmandade, propriamente dita, entre nossas sociedades. Então não foi boa essa atitude do governo Lula, além do que, ideologicamente, de um lado temos um viés mais estatizante, mais de permanência ou presença do governo ou do Estado na economia, e, de outro lado, temos uma clara tendência liberalizante, que é a proposta de Milei, a retirada do Estado da economia, redução da carga tributária, liberalização econômica, desregulação das práticas entre os cidadãos, dos negócios econômicos, enfim. Então, nesse sentido, as relações hoje são menos do que protocolares, elas até respingam numa certa quebra de protocolo, e eu diria que isso não é bom para os dois países. Enfim, não é das melhores a situação bilateral.